evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos mais pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O Evangelho de hoje nos apresenta a figura de Zaqueu, homem rico, mas de estatura pequena. É interessante essa contraposição, né? Rico, mas de estatura pequena. Talvez pudéssemos pensar nessa estatura pequena, não somente do ponto de vista físico, mas do ponto de vista humano, do ponto de vista realmente espiritual, né? Com ofício e profissão odiadas pelas pessoas, né? Ser cobrador de impostos era algo desprezível, porque geralmente eram pessoas que eram corruptas, e o fato de cobrar, de ter essa incumbência, né, de tirar o dinheiro, às vezes até à força, isso fazia com que essas pessoas fossem odiadas, né? E mais ainda ele, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. No entanto, ele se lança na busca, uma busca muito especial, busca de descobrir esse Jesus que estava passando. Ele ouviu dizer que Jesus passava. Então, ele se lança numa busca a partir do ouvir. É uma coisa muito importante, lançar-se na busca do Senhor. Aguçar os nossos ouvidos e começar a buscá-lo insistentemente. Zaqueu habilmente ultrapassa seus limites de estatura. Então, se podemos pensar que ele era pequeno de estatura, ele aqui supera os seus limites de estatura. Nos faz pensar, então, como nós devemos ultrapassar, superar os limites que nós temos ao nosso redor ou em nossa vida. Então, primeiro, Zaqueu ultrapassa os limites, se separando da multidão. Ele adota essa estratégia, ele se separa da multidão, e depois ele sobe numa árvore frondosa, um sicômoro, de onde ele possa ver confortavelmente sem ser visto. Ele superou esses limites que tinha, mas ainda ele estava numa posição de se colocar de maneira cômoda, ver, mas não ser visto, quase como não querendo se comprometer. Às vezes, muitos que vão à igreja têm essa postura de não querer se comprometer. É ver a igreja, é ver as coisas acontecendo, mas não querer se envolver, não querer se comprometer. É preciso ultrapassar também esse limite. E o que fez Zaqueu ultrapassar esse limite foi o olhar de Jesus. Com o seu olhar penetrante, Jesus olha na direção da árvore e vê por trás da folhagem, que por trás da folhagem está alguém
Alguém que tem no coração um desejo, que quer ver Jesus, que está à procura de Jesus. Então, esse deve ser o nosso olhar, esse deve ser o nosso desejo. O olhar de alguém que está procurando Jesus, o coração de alguém que quer encontrar o Senhor. Não é difícil imaginar o Zaqueu, espantado, cheio de alegria, quando, já tendo satisfeito o seu desejo de ver Jesus, agora vê Jesus se aproximar-se dele, se aproximar da árvore, da sua árvore, e depois, finalmente, ouve Jesus dizer: Zaqueu, desce depressa, imediatamente, porque hoje eu devo entrar na tua casa. Então, a alegria de Zaqueu de receber Jesus na sua casa. Mais uma vez, vemos o Senhor. Vemos que o Senhor nos dá muito mais do que ousamos esperar. Jesus ultrapassa todos os limites, né? Eles ficam comentando, né? Olha, Jesus vai comer na casa de um corrupto, né? Jesus ultrapassa todas essas contingências, definições, limites dos nossos olhares, né? Zaqueu só precisava descer rapidamente, e não apenas da árvore, descer da sua vida, do jeito que ela estava sendo conduzida. Assim, ele encontrará as razões ainda inesperadas para uma alegria completa. Quanto mais Zaqueu desce do seu egoísmo, da sua falta de conversão, da sua vida sem Deus, mais Zaqueu encontrará razões para uma alegria completa. Tendo descido da árvore, ele se levanta, agora diante do Senhor. Não mais como alguém que era tido como um pecador, o chefe dos publicanos. Na verdade, agora é o ex-chefe dos publicanos. Deve fazer sua confissão solene, completamente indiferente às críticas dos que estavam presentes na sua casa durante a refeição. Eis, Senhor, que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, retribuo 4 vezes mais. Então, o Zaqueu dá um testemunho de conversão sincera e profunda. A fórmula de absolvição de Cristo é simples e essencial. Aquelas palavras de Jesus é como se fosse uma fórmula de absolvição, né? Como havia sido humilde a confissão do penitente. Ali, um Zaqueu que faz uma verdadeira confissão. Se eu defraudei, eu vou restituir. E agora, seguida de um bom propósito, eu vou doar a metade dos meus bens aos mais pobres. E Jesus, então, com a sua absolvição, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também ele é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É assim. O Senhor, ele veio buscar quem está perdido. É uma palavra que devemos ter sempre diante dos nossos olhos e do nosso coração. São os que estão perdidos, são os que estão afastados, são os que não têm Deus. Foram para esses que Jesus veio buscar e salvar. O texto, então, nos mostra um belo exemplo de conversão sincera, de conversão completa, que nos faz pensar que até aquela refeição na casa de Zaqueu adquiriu um valor sagrado, quase como se fosse uma festa. Aquela refeição onde aconteceu a absolvição, o perdão de Jesus. Uma festa do céu naquela refeição. Jesus concluiu a sua obra estendendo a sua missão a todos, em particular a quantos, como Zaqueu, primeiro se afastaram, depois se aventuraram corajosamente à procura de Jesus. Jesus diz que o verdadeiro buscador e salvador é ele. Não foi Zaqueu quem buscou Jesus, foi o olhar de Jesus quem o buscou. E assim Jesus é sempre. É o seu olhar que nos busca. É a sua salvação que nos alcança. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido.
Obrigado, Senhor, porque nós somos esses que somos alcançados pela sua misericórdia. Somos buscados pelo seu amor. Somos redimidos e limpos para vivermos uma vida nova contigo. Bendito seja para sempre o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.